A Profecia dos Papas da Monja de Dresden. Graça e paz, caros ouvintes e inscritos do nosso canal Legio Sacrorum Cordium, que significa Legião dos Sagrados Corações. Convido você também, mais uma vez, a curtir o nosso canal e compartilhar. E deixa também o teu like. No nosso canal nós temos uma variedade de realidades que você pode compartilhar. Temos orações, temos catequeses, temos variedades, temos também ensinamentos e de mensagens de Nossa Senhora, os comentos. Então tem várias coisas, temos filmes que a gente compartilha, então que vocês possam ajudar o nosso canal, tá bom? Compartilhando essas nossas lives, compartilhando as nossas orações e o nosso conteúdo. E já o meu agradecimento a todos vocês, e saibam vocês que todos do nosso canal eu rezo a Santa Missa e também as orações da nossa comunidade são dedicadas também a todos vocês. E todas as vezes que vocês também compartilharem, vocês estarão levando as bênçãos de Deus, o conhecimento, a doutrina, a todas as pessoas que entrarem em contato com o nosso canal. Então, vamos também ao nosso tema de hoje. Vou começar um ciclo novo no nosso canal e neste ciclo novo eu vou colocar também várias profecias sobre a Igreja, sobre os papas e sobre o mundo, né? E no nosso canal, como eu já disse, vocês podem encontrar mensagens de Nossa Senhora, as mensagens de aparições aprovadas, de santos, místicos e doutores da Igreja, que se referem a tantas realidades, né, dos nossos tempos e algumas revelações. E também de muitas aparições não reconhecidas ainda pela Igreja, mas que têm um grande chamado da nossa Mãe Celeste, a vida de oração, de mudança de vida, sobre os acontecimentos da história. E aqui no nosso canal você vai encontrar toda essa realidade. E vamos ao tema de hoje, a profecia dos papas da monja de Dresden. Quem é essa mulher? Quem é essa monja? Nós não temos o nome dela, mas todas as informações que possuímos vêm do abade Nicholas Hope, ali da Alemanha, desta cidade de Dresden, deste mosteiro, e também vários escritores já escreveram sobre ela, porque são profecias muito fortes, e uma das fontes que eu cito para vocês, essa fonte é em italiano, então você tem que saber italiano para poder ler esse livro, mas de Renzo Baschera, Le profezie della monaca de Dresda. É um livro pequeno, mas onde se encontram várias profecias desta monja sobre a Igreja, sobre os papas. Ela também, grandes profecias sobre soberanos. Napoleão foi um deles, né, que ela profetizou a conversão dele, e se diz também que ele tenha se convertido graças à intervenção desta monja. E aqui nós queremos relatar as profecias dela, algumas, mas um modo especial aquelas que são referentes à pessoa dos papas, né? E esta monja foi uma religiosa que viveu por volta de 1680, que ela nasceu, a 1706.
E ela viveu neste convento de Dresden, na Alemanha, e ali morreu à idade de 26 anos. Muito novinha, mas, como vocês sabem, os grandes santos também na história da igreja morreram jovens. E nesse tempo terreno, a vida deles foram toda voltada para a oração, para o sacrifício, para a penitência, para a salvação das almas. Então, são para nós de grande estímulo, para que nós também possamos dedicar a nossa vida, deixando o sinal neste século, neste momento histórico, também a nossa semente do nosso testemunho de vida e da nossa oração. Como foi esta monja de Dresden, que deixou para nós estas profecias. O Espírito Santo concedeu a essa monja o dom da profecia, o dom das visões, e nessas visões ela também viu o futuro da igreja, ela viu também o futuro do mundo, ela teve grandes revelações sobre as situações que vão acontecer na terra e também na igreja, nas nações. É uma profecia assim bem forte e que mexe com o nosso coração. Mas por quê? Porque ela nos ajuda a entender também algumas realidades proféticas da Sagrada Escritura e os tempos que nós estamos vivendo. E então ela chama vários eventos e a gente vai entendendo a história bíblica, a realização da profecia do Apocalipse. Ela nos ensina a ver e a enxergar o tempo que nós estamos vivendo. Então, ela tinha uma voz muito doce que conversava com ela e indicava, dizia para ela os acontecimentos que ela escrevia. E também esta voz se comunicava para que ela pudesse passar aquilo que o céu desejava para esses soberanos, para o Papa. No caso, a gente vai ler daqui um momento a carta que ela escreve ao Papa sobre a realidade da Igreja e dos Papas, mas também aos soberanos do seu tempo, que ela escreveu e comunicou o que aconteceria, e também deixou escrito todos os eventos que vão acontecer no mundo, os ciclos da história. Então, o Espírito Santo concedeu a ela esta grande graça. E, como eu estava dizendo, ela foi capaz de prever a própria morte, teve várias visões e profecias que falaram sobre o desenvolvimento das telecomunicações. Nós estamos falando em 1600, 1700, né? Então, ali já mostrando as telecomunicações, sobre a rádio, sobre a televisão, sobre a internet e etc. Tantas realidades que nós vivemos hoje, ela já tinha profetizado, ela tinha visto isso em visão. E ela também deixou claro que chegaremos a nos comunicar só pelo pensamento, como fazem os anjos. Nós ainda não chegamos a isso, mas ela diz que a pessoa vai pensar e já vai se comunicar. Então isso também faz parte do quê? De uma evolução espiritual que a humanidade vai passar. E já nós vamos entender o porquê que a humanidade chegará. Nós vemos os grandes avanços que a humanidade teve no âmbito tecnológico, no âmbito da saúde e também do conhecimento e assim por diante. Né? Por quê? Porque Deus intervém na história e ajuda o ser humano a chegar a grandes conhecimentos. É do nosso Deus que vem todo esse conhecimento. Então, ela teve em antecipação conhecimento de todas essas realidades. Então, ela revela também que o ser humano vai chegar
a um desenvolvimento e também a um exercício dos seus dons. E nós teremos também uma ação dos anjos na história da humanidade. E essa ação dos anjos vai ajudar também o ser humano a ter um desenvolvimento espiritual maior. E como eu estava também dizendo, ela deixou nos seus escritos muitas mensagens proféticas. Das pesquisas feitas pelos historiadores, foram descobertas mais ou menos umas 30 cartas, resíduo do que? De uma correspondência bem mais vasta, mas muito vasta mesmo. E o texto que vou ler foi extraído de uma dessas cartas e diz respeito ao papado de Clemente XI, em 1703. Então, 3 anos antes da morte dela. A profecia da monja de Dresden, referente aos papas, vai do Papa Leão XIII até o atual Papa Francisco. E faz parte dessa carta que ela enviou em 1703 ao então Papa Clemente XI. Então eu vou dar leitura a essa profecia e também em alguns momentos eu vou falar, abro aspas e fecho aspas, para que vocês possam entender o meu comento ou também aquilo que muitos historiadores já interpretaram pelo fato da profecia ter se realizado. E também vou dar o meu comento para que vocês possam entender melhor. Então, assim começa essa carta. A Clemente XI, vigário na terra de nosso Senhor Jesus, nosso Salvador. Quis um novo Francisco. Aqui já abro parênteses para vocês. Ela está falando que nosso Senhor quis um novo Francisco. Quem é esse novo Francisco? O Papa Clemente XI, cujo nome era Giovanni Francesco Albani. Então, o segundo nome dele, Francesco, que traduzido é Francisco, a profecia se refere ao Papa, usando o segundo nome dele. Então, Jesus, nosso Salvador, quis um novo Francisco à sua mesa, porque toda a igreja necessitava ser lavada e purificada. Faz, ó novo pastor, com que a tua tiara, a tiara significa a coroa papal, seja a pobreza e o manto a humildade. Não estenda jamais a mão para a mão que tem a maldade. O teu papado será santo e terá o número invertido dos apóstolos. Abro parêntese. O número dos apóstolos é 12. Ao contrário, ela faz o quê? A alusão aos 21 anos de duração do papado de Clemente XI. Fecho parênteses. E continua a profecia. E depois de ti, descerá do céu aquele bendito, abro parênteses de novo, que se refere aqui, bendito, ao Papa Inocêncio XIII, que sucedeu Clemente XI. Fecha parênteses. Que selará os tempos e continuará a semeadura. E depois haverá o anjo que encontrará Jesus na terra dos lírios, enquanto o lírio morrerá miseravelmente no meio das águas. Então, aqui abro parênteses quando ele diz, e depois haverá o anjo que encontrará Jesus na terra dos lírios. Na terra dos lírios significa o Papa Bento XIII,
que sucedeu Inocêncio XIII. E a profecia continua. Mas o último carro, quando ele se refere ao carro, se está falando do papado. Será o mais pesado, será puxado pelos cavalos do Apocalipse aos pares e atingirá a montanha onde estarão a esperá-los os 3 anjos da guarda do vale de Josafá. A esses anjos serão entregues as chaves de Pedro. Assim será fechada para sempre a casa milenar, sobre o qual triunfará o justo, que esse justo é Jesus, né? Que sobre o Calvário derramou seu sangue preciosíssimo. Vejo os cavalos do último carro e o cocheiro que já enlouqueceu. Vejo os cavalos, um por um, e o lugar deles é o seguinte. Então aqui eu vou ler esses cavalos e a qual Papa se refere no tempo. Então, o cavalo branco com o sinal do leão, esse é um dos cavalos. Está se referindo a quem? Ao Papa Leão XIII, que no tempo se chamava Joaquino Pecci, 1878-1903. O outro cavalo, cavalo preto com o sinal da piedade, se refere ao Papa Pio XII, Giuseppe Sarto, 1903-1914. O cavalo amarelo com o sinal da bênção se refere ao Papa Bento XV, que se chamava Giacomo della Chiesa, 1914 a 1922. Nós temos o outro cavalo, cavalo vermelho com o sinal da piedade, se refere ao Papa Pio XI, que se chama Achille Ratti, 1922-1939. O próximo cavalo, o cavalo amarelo com o sinal da piedade, se refere ao Papa Pio XII, Eugênio Pacelli, 1939 a 1958. O cavalo vermelho com o sinal do precursor, Papa João XXIII, Angelo Roncalli, 1958-1963. Cavalo branco com o sinal da piedade. Se refere ao Papa João Paulo I, Albino Luciani, 1978. Anjo mestre de Josafá com o sinal dos 12. Se refere ao Papa João Paulo II, Karol Wojtyla, 1978-2005. Anjo guia de Josafá com o sinal da glória, Papa Bento XVI, Josef Ratzinger, 2005 a 2013. Anjo da Piedade com o sinal do martírio, Papa Francisco, Giorgio Bergoglio, 2013. E aí ela continua, né? Essa voz continua falando ao Papa. É o que viram os meus olhos, e a voz do vale de Cédron revelou-me coisas terríveis. A idade de nosso Senhor, de nosso Salvador, se fechará sobre a terra no fim do nosso milênio. Depois haverá o milênio do êxtase do Espírito Santo. Aqui, quando ela está falando, a idade de nosso Senhor se fechará sobre a terra no fim
do nosso milênio. Então ela está falando no fim do nosso milênio. Ela ela morre em 1706. No final do milênio significa o quê? O fim dos 2000 anos, né? No fim dos 2000 anos da morte de Jesus, verá o que vai acontecer. Que ela diz na profecia: depois haverá o milênio do reino do Espírito Santo. Então, quando forem comemorados os 2000 anos da morte de nosso Senhor, no ano 2000 a gente celebrou o quê? Os 2000 anos do nascimento de Jesus. Então, quando nós formos celebrar os 2000 anos, né, da morte de nosso Senhor, haverá o início para ela do quê? Do milênio do êxtase do Espírito Santo. Aqui se abre também uma outra realidade espiritual muito interessante, que já já eu vou fazer um comento para vocês. Depois, a profecia continua. 3 são os últimos anos do pântano. E ela dá 3 datas: 1914, 1942 e 1981. E nessas datas nós podemos ali ver o que? Em 1914, início da Primeira Guerra Mundial. 1942, o ápice da Segunda Guerra Mundial. E em 1981, o que acontece? Ano do grave atentado cometido contra a vida do Papa João Paulo II, em 13 de maio de 1981, na Praça de São Pedro, em Roma. Então, ela chama essas 3 datas, 3 são os últimos anos do pântano. Né? Então, tem uma realidade espiritual nisso. E depois ela também fala de uma profecia, né? 3 são as chagas que ensanguentarão a terra, e a última ensanguentará as vestes do sumo pontífice. E aqui nós vemos essas 3 são as chagas, 3, essa é uma interpretação que eu faço, 3 guerras mundiais que ensanguentarão a terra, e a última, né, a última chaga, a última, diz ela, na minha opinião aqui, a Terceira Guerra Mundial, ensanguentará as vestes do sumo pontífice. Nessas profecias aqui que ela faz referência, quando ela está falando o anjo da piedade com o sinal do martírio, que se refere ao Papa Francisco, né? Aqui está falando do martírio. E também nessa profecia que se fala sobre as três chagas, que se refere à última, a Terceira Guerra Mundial, ensanguentará as vestes do sumo pontífice. Então nós vemos que essa realidade de grande batalha espiritual que envolverá novamente o mundo inteiro numa terceira guerra, e nessa terceira guerra se vê que se envolverá também uma realidade religiosa. Porque na profecia que faz ligação à profecia de Fátima, onde o Santo Padre, nessa visão da irmã Lúcia, ela vê o Santo Padre caminhando numa cidade destruída, e também com cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas mortos, né? Uma carnificina que o Papa caminha cambaleando ali no meio, e quando ele sobe essa colina, ele é atingido por armas de fogo, e ele ali morre. Então, nós vemos que muitos místicos, como essa monja de Dresden, está falando que essa terceira guerra vai envolver a igreja,
e que as vestes do sumo pontífice vão ser manchadas de sangue, né? E também na profecia que eu li antes sobre o anjo da piedade com o sinal do martírio, já com o sinal do martírio, ali nós vemos também que algo vai acontecer também com o Santo Padre. Então, são profecias que nos chamam as profecias de Caterina Emmerich, as profecias de Nossa Senhora de La Salette e várias outras aparições na história da Igreja e de alguns místicos que aqui no nosso canal eu vou trazer a conhecimento de vocês e também vou comentar com vocês essas profecias. Mas as profecias dela são profecias assim muito fortes, muito interessantes. Quero comentar uma penúltima coisa quando ela está falando: a idade de nosso Senhor se fechará sobre a terra no fim do nosso milênio. Então, ela está falando desse fechamento no fim dos anos 2000. Depois haverá o milênio do Espírito Santo. E aqui ela está falando quando nós comemorarmos o quê? Os 2000 anos da morte de Jesus. No ano 2000 a gente celebrou, nós celebramos o quê? O nascimento, os 2000 anos do nascimento de Nosso Senhor, né? E ela diz que quando comemorarmos os 2000 anos da morte de Nosso Senhor, haverá depois o milênio do êxtase do Espírito Santo. E aqui também ela já está revelando o quê? Que nós vamos começar um ciclo novo na história da Igreja e do mundo, o tempo do Espírito Santo. Aqui nós temos também as profecias ao Padre Stefano Gobbi, a tantos outros místicos que falam do quê? Da segunda Pentecostes, da descida do Espírito Santo que vai transformar a história da Igreja e também do mundo, que dessa evangelização universal. E assim nós temos várias aparições, né, que chamam a esse grande evento. Então, nós vamos ter uma mudança e também uma efusão do Espírito Santo que vai elevar o ser humano a um grande conhecimento mais profundo sobre as nossas realidades de fé. E nós vamos viver nesse tempo histórico antes do êxtase do Espírito Santo, do milênio do Espírito Santo, assim ela chama. Nós vamos passar por uma grande crise, grandes perseguições, grandes transformações na Terra, no cosmos. Nós teremos grandes eventos catastróficos e esses eventos vão ser consequências do quê? Do pecado do ser humano. Então, antes que nós entremos nesta nova fase da história do mundo e do universo, nós passaremos por essas grandes transformações que ela diz assim nas suas profecias, que algumas regiões da Terra vão desaparecer, né? Que algumas outras realidades que são cidades vão estar imersas pelo mar e outras realidades vão submergir. Então, as profecias dela são profecias assim que se realizaram e outras estão para se realizar. Então, quando ela está falando depois haverá o milênio do êxtase do Espírito Santo, eu gosto muito da expressão, né? Então, por isso também chama a esse tempo novo que chegará ao mundo. E que é esse tempo novo profetizado também por Nossa Senhora, nas aparições de Medjugorje, nas aparições ao Pedro Regis, nas aparições de Manaus, a Larissa a Batista
e também ao Edson Glauber, e também a tantos outros videntes aqui no Brasil, como as aparições, a Thelma Regina, as aparições de Nossa Senhora Crucifixa de Rosas. Nossa Senhora revela também grandes coisas ali, e grandes outros místicos, Nossa Senhora de todos os povos, que revela também grandes realidades que vão acontecer no mundo. E nas aparições de Fátima, de Garabandal, nós temos aqui também as aparições de Nossa Senhora de La Salette. Quando fala deste tempo do êxtase do Espírito Santo, nós estamos falando deste tempo de paz, deste tempo do triunfo do coração imaculado de Maria. E que também vou deixar aqui, que nós vou fazer um comento sobre isso. Então, muitas pessoas hoje estão interpretando que nós estamos chegando já nesta vinda de nosso Senhor. Devemos de tomar cuidado com essas interpretações. Eu quero fazer esse último comento quando nós estamos falando deste tempo do ciclo novo da pessoa do Espírito Santo. Então, esta segunda Pentecostes, que vai coincidir, como diz Nossa Senhora ao Padre Stefano Gobbi, o triunfo do coração imaculado dela com a segunda Pentecostes. Essa segunda Pentecostes é o início do milênio do Espírito Santo, que a monja de Dresden chama de milênio do Espírito Santo, de êxtase do Espírito Santo. Vai se começar. Então, nós estamos vivendo este período histórico que vai desses grandes eventos catastróficos, da grande perda de fé que vai acontecer, e já estamos imersos nessa realidade, grandes situações dentro da igreja que vão acontecer, um cisma que muitos místicos falam que vai acontecer no interno da igreja, e também de grandes situações imorais das nações que vão aprovar leis que vão contra a Sagrada Escritura, e também a degradação moral e a perda da fé da humanidade, a tal ponto que, se Deus não intervir na história da humanidade, como diz Nossa Senhora de La Salette, leiam a profecia de Nossa Senhora de La Salette, se Deus não intervir, a humanidade pereceria. E então, como diz Nossa Senhora em La Salette, como diz também Nossa Senhora em Fátima, esse terá um tempo de paz. Nas aparições de La Salette também fala-se terá esse tempo de paz. Depois de uma intervenção que a humanidade caiu nos maiores abismos, aí depois vai ter esse tempo do Espírito Santo. Nós vamos começar essa realidade. Então, por fim, diz Nossa Senhora, o meu imaculado coração triunfará e terá um tempo de paz, diz Nossa Senhora, um tempo de paz. Aí vem a profecia do terceiro segredo de Fátima, né? Então, aqui nós estamos vivendo este tempo de transição, que é desse período de grandes perseguições, da grande perda da fé, até chegar o triunfo do coração imaculado, que é esse tempo de paz que o mundo ainda não viveu. E depois nós vamos viver toda essa realidade ainda do segredo de Fátima. Então, nós precisamos de aprender a interpretar por meio dos sinais aquilo que os céus nos mostram. Então, quero concluir esse ensinamento chamando vocês também. Eu vou deixar aqui no nosso canal o site da nossa associação, onde vocês podem encontrar também a profecia da monja de Dresden, e também lá no site vocês vão encontrar a profecia
de La Salette, as profecias de Fátima, e também de várias aparições que a gente coloca no nosso site. Então, dou a minha saudação a todos vocês, de graça e paz, e a bênção de Deus desça sobre todos vocês, e a proteção dos santos anjos, para que todos possam crescer na fé e no conhecimento do nosso Deus, como nos ensina o Catecismo do Papa Pio X, que nós necessitamos de conhecer, amar e servir a Deus. Para isso nós nascemos, né? Para conhecer, amar e servir a Deus. Então nós precisamos de conhecer a nossa fé, conhecer o nosso Deus, a nossa doutrina, conhecer e amar o nosso Salvador, Jesus, o Espírito Santo. E assim, quando a gente conhece, a gente ama, então a gente serve a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. E é essa bênção que eu quero deixar para todos vocês, para que todos possam crescer nesta fé e buscar a pessoa do Espírito Santo, para que nós possamos penetrar no coração de Deus. O Espírito Santo possa nos fazer e nos conduzir às águas profundas, a conhecer, a fazer experiência de grandes graças, dos dons, das virtudes, dos carismas, dos talentos, para que assim a gente possa progredir, porque os dons de Deus, como na monja de Dresden, serviu para orientar o Papa, orientar os soberanos do seu tempo, e a vida de oração que ela tinha, a vida de sacrifício e penitência. Assim ela, mesmo dentro de um mosteiro, ela foi um instrumento grande e valioso de Deus. E também assim você é chamado, por meio dessas profecias, a rezar pela igreja e também a buscar e a evangelizar as pessoas. Este caminho santo, Jesus fundou uma única igreja. E assim, muitas pessoas dizem, não, Jesus não fundou igreja. Não, ele fundou, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muitos vêm dar interpretações próprias. Não, os padres da igreja, na história da Santa Igreja, nos declara que Jesus fundou uma igreja. O resto que fundam igrejas, isso é por conta deles e se tornam seitas. Mas a única igreja de Cristo é aquela que ele fundou e colocou sobre a pedra que é Pedro e o fundamento dos apóstolos. Então, nós participamos deste fundamento santo, e assim que você possa buscar por meio dos sacramentos, por meio da oração, essa experiência sempre mais poderosa e forte de Deus e ter esse crescimento. Eu deixo a bênção de Deus para você e para todas as pessoas do nosso canal, esta bênção, e sobre todas as pessoas que vão ouvir este ensinamento, que vão desça também essa bênção na tua casa, no teu trabalho, em todos os lugares onde você andar. E assim, o Espírito de Deus possa profetizar por meio de você e conduzir por meio de você muitas pessoas a rezarem pela a hierarquia, pela a igreja, que passará por grandes provas, porque o inimigo quer atingir o fundamento, aqueles que nosso Senhor deixou o poder de reconciliar, de administrar os sacramentos, de derramar as suas graças para que as pessoas possam alcançar a vida eterna. Então, o inimigo procura de atingir os alicerces da igreja. Então, essas profecias que a gente vai fazer vocês conhecerem é para que vocês se fundamentem sempre mais a estar na verdadeira igreja que nosso Senhor fundou.
Que a monja de Dresden, que nós não conhecemos o nome, interceda por nós, todos os santos anjos de Deus intercedam por nós e desça sobre todos a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José, honra e glória.